Seja convosco, amém? Amém? Glória a Deus. Igreja, vamos ficar em pé mais um pouquinho, amém? Glória a Deus. Quem puder ficar em pé, né? Fique em pé, coloca a mão no seu coração, amém? Vamos estar orando mais um pouco. Amém, Jesus. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Deus amado e Deus querido, ó Pai, aqui está, Senhor, a Tua igreja, Pai querido, que clama o Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, clama, Senhor, a Tua direção, Senhor. Oh, Pai, Tu conheces, Pai querido, cada coração aqui, Senhor. Tu conheces cada vida, Pai. Oh, Senhor, Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os corações, Pai querido, e nós sabemos porque isso é real, Pai. Porque quando nós pensamos, Pai, o Senhor já vem com a resposta, Senhor. Obrigada, Senhor, Pai querido, pelas Tuas maravilhas, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Mas a igreja está aqui, Senhor, e ela confia em Ti, ó Pai. Precisamos, Pai querido, ouvir a Tua palavra, Senhor. Precisamos, Pai querido, do entendimento da Tua palavra, Pai. Então dá entendimento, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Derrama sobre cada um, Senhor, Pai querido. Oh, Senhor, unção redobrada, ó Pai querido, de amor, Pai, de paz, de fé, Senhor. Oh, Pai, de confiança, Senhor, em Ti, ó Pai, porque Tu és, Pai querido, aquele que está sobre todas as coisas, Pai. Como foi dito aqui hoje, Senhor, Tu fizeste tudo, Senhor, e nos fizeste, Pai querido, para usufruir dessa terra, ó Pai. Mas, Pai, somos pequeninos, somos limitados, Pai. Muitas vezes queremos, Pai querido, as coisas apressadamente, Senhor. Então coloca no coração, Senhor, do Teu Filho, ó Pai. Oh, Senhor, esperança, paciência, Pai. Oh, Senhor, porque Tu ages, Pai querido, no Teu tempo, ó Pai. É no Teu tempo, Senhor. Então, Senhor, coloca isso no coração do Teu povo, Pai querido, que é no Teu tempo, Senhor. Mas o Senhor dá a vitória, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, ó Pai. Cada um que veio, Senhor, buscar, Senhor, a Tua presença, Pai. Buscar, Pai querido, Pai, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abre os ouvidos espirituais, Senhor, do Teu povo, ó Pai. Para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai. E que essa palavra, Senhor, desça ao coração, ó Pai. E ali, Senhor, fixe, Pai, em terreno fértil, Senhor. E essa semente dê frutos, ó Pai. Dê, Pai querido, uma árvore grandiosa, Pai, e frutos tremendos, Senhor, para a Tua colheita, Pai. Em nome de Jesus. E que o meu eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça, Senhor. É honra e glória do Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amados, como o pastor Elber, né, falou hoje, nós todos sabemos que nós estamos nessa campanha, né? Propósito com Deus. Amém, igreja? Quem está nesse propósito, igreja? Todos nós, né? Nós precisamos, amados, nos aliançar com Deus. Nós realmente precisamos, a cada dia, ter propósitos em nosso coração para com Deus. Para estarmos, amados, na presença de Deus. Sabe por quê? Estarmos na presença de Deus, ouvindo a palavra dEle e cumprindo a palavra dEle. Não basta apenas, amados, ouvir a palavra. O ouvir a palavra é fácil, né? Mas tem que cumprir a palavra, amados. E Deus, Ele nos abençoa. Abençoa os nossos propósitos. Abençoa os nossos sonhos. Amém, igreja? Porque quem está ligado com Deus, amados, quem está ligado no Senhor, não pode ter sonhos que não sejam do Senhor. Não pode ter desejos que sejam diferentes da palavra do Senhor. Porque aquele que está ligado no Pai, igreja, Deus, Ele coloca no coração o caminho, a vontade, o desejo, igreja. Amém? Glória a Deus. Amados,
como esse propósito, né, propósito com Deus, vencendo as muralhas. Hoje nós vamos, amados, foi colocado, né, o pastor Osmir orando, colocou alguns objetivos, né, sobre essa campanha. E desse sexto elo, amados, né, desse propósito com Deus, é obediência, igreja. Obediência é o que os filhos de Deus necessitam para ser vitoriosos, igreja. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá abrir a palavra em Josué. Glória a Deus. Todos sabem que o texto, né, dessa campanha é em Josué 6, né? Do 6 ao 21, que é as muralhas de Jericó, né? A queda das muralhas de Jericó, a destruição de Jericó, igreja. Só que nós não vamos ler Josué 6, nós vamos ler Josué 1, igreja. Glória a Deus. Porque antes de Josué, igreja, entrar lá em Jericó, como foi lido aqui na palavra, as estratégias que Deus deu a Josué, as estratégias que Deus deu a ele para orientar o povo, orientar o seu exército, orientar os sacerdotes, orientar os seus valentes, como eles teriam que se portar, se proceder para essa conquista. Tudo Deus falou a Josué. E Josué fez minuciosamente tudo, conforme Deus planejou e conforme Deus falou para ele. Então nós sabemos, né? Aqui, lemos várias vezes Josué de 1 ao capítulo, do Josué 6, do 1 ao 6, muitos do 1 ao 20, não é? E nós já sabemos tudo o que ali aconteceu, não é? Que no primeiro dia, Deus falou assim: rodeia a cidade, Josué, rodeia a cidade 6 dias, uma volta a cada dia. No 7º dia, será rodeado 7 vezes. Todos ficarão virados para os muros, de frente aos muros. Aonde você parar, se parar na 7ª volta, se virará para frente os muros. As trombetas soarão, os sacerdotes soprando as trombetas, e o povo ali que estava em redor, não é? O povo ali, os guerreiros, né? O exército ali em redor, eram para gritar, amados, muito, com o fôlego que tivesse. E aquelas muralhas, amados, vieram abaixo. E eles entraram e conquistaram. Amém? Nós já sabemos isso. Agora nós vamos ler aqui, amados, em Josué 1. Amém, Jesus. Na mesma reverência, amados, que foi o culto até agora, então vamos ler a palavra de Deus, amém? Está escrito assim, igreja: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. O 3, igreja: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. No 5, igreja, verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente, presta atenção, igreja, tão somente ser forte e muito
corajoso, quer dizer muito, igreja, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Igreja, eu vou ler novamente o 8º, preste atenção, igreja. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Aí vem o segredo, igreja, está escrito aqui no verso B, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse, igreja, não fecha sua Bíblia não. Esse versinho aqui, ó, essa palavrinha aqui, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. A palavra de Deus, igreja, as ordens de Deus, as leis de Deus. Amém, igreja? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás. Quem farás, igreja? Se nós andamos conforme a vontade de Deus, se nós andamos praticando o que Deus quer, Ele aqui está falando para Josué, igreja, que se ele meditar, se ele cumprir, se ele andar embaixo das ordens de Deus, Josué fará isso. Por quê? Porque ele está cumprindo a vontade de Deus, e Deus estará abençoando ele, mas ele trará para si, igreja, as bênçãos de Deus. É isso, igreja, que nós temos que entender. Amém, igreja? Glória a Deus. Continuando aqui, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então farás prosperar o teu caminho. Verso B, 8, verso B, igreja. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. No 10º, igreja. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Até aqui, igreja. Aqui, igreja, quando Josué, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, ouvindo a ordem de Deus, o que ele tinha que passar para o povo, ele falou o que, igreja? Ele deu ordem para o povo se prover de comida. Porque aí ele falou, igreja, o quê? Porque dentro de 3 dias, ele deu, igreja, o tempo. Por quê? Porque Deus falou para ele que se ele fizer como Deus tinha ordenado, Deus daria vitória para ele. E Deus, amados, conhecia o coração de Josué. Porque nós sabemos que Josué estava ao lado de Moisés a todo tempo, como servo. Amém, igreja? Recebendo as ordens dele e obedecendo, igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. O segredo então, igreja, foi o que aqui, igreja? Aleluia, Jesus. Obediência. Se Josué não tivesse obedecido a Deus em tudo quanto Deus tinha ordenado a ele, de maneira nenhuma eles teriam passado o Jordão e tomado posse, igreja,
de Jericó. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós, igreja, nós, para as nossas vidas, muitos falam, mas este livro aqui, a Bíblia, este livro aqui é muito antigo, tem mais de 2000 anos, foi escrito por diversas pessoas, foi escrito há muito tempo, não é para os dias de hoje. Igreja, a palavra de Deus diz que Deus não muda, Deus é imutável. Amém, igreja? Quem muda, igreja, é o homem. Amém? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Obediência, igreja, é o segredo. Hoje, nós estamos aqui, 2015, dia 13 de novembro, uma sexta-feira, 2015. Somos, amados, escolhidos por Deus, somos chamados por Deus, somos, igreja, separados para servir a Deus. Muitos hoje, igreja, nessa chuva, não é? Esse tempo horroroso que fez, né? Que parecia que ia cair aquela tempestade imensa. Muitos estão nas suas casas, estão recolhidos, com medo de sair, de vir até aqui, igreja. Mas aquele que quer ouvir a palavra de Deus, igreja, aquele que quer ser usado como instrumento de Deus, quer ver a sua vida transformada por Deus, igreja, esse está aqui nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos aqui, igreja, quantos querem vidas transformadas? Possivelmente, muitas vezes, pode estar dizendo assim, ou pensando: Senhor, o que eu faço, Pai? Qual que é a direção que eu tenho que seguir? Para onde eu tenho que ir? Aonde eu vou? Que escolhas eu vou fazer? Não é, igreja? Quando nós estávamos lá atrás, não é? Quando nós nos convertemos, nos convertemos, igreja, por um chamado de Deus, porque Deus pegou assim, pelas mãos, e trouxe. Só que quando nós viemos, igreja, que talvez estejam muitos aqui nessa situação, talvez, mas veio cheios de uma carga lá do mundo, experiências, não é? Dores, feridas, traumas, pessoas que viveram situações difíceis, que não sabia, não conhecia esse Deus maravilhoso, igreja, que nós conhecemos, que nós temos Ele. Porque hoje, igreja, quando nós, na presença de Deus, igreja, nós sabemos hoje quem Deus é. Quando nós viemos, igreja, com aquela carga do mundo, com aquela sujeira, porque a palavra de Deus diz que quando nós não estamos na presença dEle, igreja, nós estamos com as vestes sujas. Amém, igreja? Quando nós não estamos na presença de Deus, nós estamos com as vestes sujas. Mas quando Deus nos chama, igreja, quando Deus nos deseja, Deus Ele nos quer, Ele nos traz a presença dEle e vai tirando, igreja, vai limpando toda aquela sujeira, vai tirando, vai varrendo, vai mudando o foco, igreja, mudando as ideias, mudando os objetivos. Aquilo que era tão importante, hoje já não é mais. Aqueles sonhos, aqueles ideais que se tinham antes, hoje já não tem. Mas o porquê daqueles sonhos e aqueles ideais não tem mais essência naquilo. Por quê? Porque Deus, igreja, Ele nos transforma de uma maneira que os nossos desejos são outros. Mas aí talvez haja pessoas aqui no meio que digam assim: mas eu não sinto isso ainda.
Eu não estou assim ainda. Eu gostaria, mas eu não consigo. Mas Deus, Ele que não vai nos transformando, igreja. Nós temos apenas, igreja, apenas que abrir o nosso coração para Deus e deixar Ele agir, igreja. Porque quando nós estamos na presença de Deus, igreja, e quando nós somos obedientes a Deus, não há nada, igreja, nada que possa nos tirar da presença dEle, nos perturbar a tal ponto que nos tire da presença dEle, igreja. Porque quem experimentou esse Deus, igreja, não tem como voltar atrás. Se você experimentou a obra desse Deus maravilhoso na sua vida, igreja, não tem como recuar, igreja. Não tem como dizer que Deus ele não é fiel, que Deus não é um Deus de bênção, que abençoa, que é galardoador. Não tem, igreja, como dizer que Deus não nos vê, porque a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações, igreja, e realmente Ele faz isso, porque Ele vê, igreja, o mais profundo do nosso ser, e Ele sabe, igreja, quando nós não temos força para prosseguir, quando nós não temos força, igreja, para caminhar, mas Ele vem, igreja, pode ter certeza. Mas o segredo, igreja, é o quê? Não voltar para trás, obedecer, igreja. O segredo é obedecer a palavra de Deus, igreja. Deus, Ele quer nos moldar, igreja. Deus, Ele quer nos dar a vitória. Deus, Ele quer abençoar o seu povo de uma tal maneira a ponto de mudar, igreja, o curso de toda a nossa história, igreja. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, fecha os seus olhos, igreja. Fecha os seus olhos. Nós temos, igreja, que abrir o nosso coração para Deus. Muitas vezes, nós não deixamos, igreja, a palavra de Deus penetrar em nós. Nós escutamos, igreja, e deixamos ela sair, igreja. Nós temos que ser transformados, mudados, igreja. Se tem algo, igreja, algo na sua vida que você vê que está atrapalhando, que tem algo que está prendendo, que parece que a coisa não está fluindo, não está andando. Você está vindo à igreja, você vem nos cultos, faz campanha nas sextas-feiras, vem na oração, vem de domingo no culto da família, mas parece que a coisa não anda. Igreja, algo está errado. Algo ali está errado, igreja. Quando Deus, Ele entra na nossa vida, igreja, não tem como não haver transformação, igreja. Ele nos transforma. E Ele transforma, igreja, o nosso desejo, porque nós queremos cada vez mais. Nós queremos uma vida consertada, uma vida diferente. Nós queremos, igreja, uma vida liberta, longe das coisas, das amarras do passado, de sentimentos ruins, de sentimentos de perda, igreja. Pensa agora, igreja, fecha os seus olhos e olha para o fundo do teu coração, como se você estivesse fazendo um raio-x de você mesmo. Olhe para você, olha, hoje, o que você está passando, o que você tem. Comece a observar o seu eu. O que você era e o que você é hoje. Eu digo, igreja, espiritualmente, igreja. Quais são os seus desejos? Quais são profundamente os nossos desejos? Será que nós desejamos
simplesmente um carro novo, se nós desejamos simplesmente que Deus nos abençoe com uma casa nova ou uma reforma, que Deus nos abençoe com um emprego que se ganhe bem, ou nós queremos realmente que Deus nos dê meta para prosseguir, para estar na presença dEle, para que a nossa família seja salva, para que nós, igreja, sejamos salvos. O que está dentro do nosso coração, igreja? O que está dentro de nós? Nós estamos fazendo, igreja, as coisas certas, as coisas como Deus quer, como Deus tem planejado, igreja. Porque Deus tem planos, igreja, planos para todos nós, todos, igreja. Não tem um aqui, que Deus não tenha planos. E a palavra de Deus, igreja, diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, igreja. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Muitas vezes nós somos limitados, nós olhamos as pequenezas, as coisinhas. Deus tem tantas coisas para nós, igreja, mas nós precisamos, igreja, querer as coisas de Deus, igreja, para nós. O que é querer as coisas de Deus? É andar, igreja, conforme a palavra de Deus. Eu aprendo com a palavra de Deus. Nós sabemos, igreja, o que é errado. Nós sabemos, igreja, o que é certo. Deus colocou, igreja, uma linha de moralidade. E nós sabemos, igreja, o que é certo e o que é errado, igreja. Não tem como nós, como estarmos na presença de Deus e agir erradamente, igreja. Não tem. Se eu estou na presença de Deus, ouço a palavra de Deus e quero a presença de Deus em mim, eu quero transformação, e eu ajo errado, se eu ajo é porque eu assim desejo. Mas a palavra aqui, amados, que nós lemos aqui em Josué, nós vimos que Deus, Ele deu a vitória ao povo de Israel, porque Ele instruiu a Josué, e Josué fez perfeitamente, obedecendo a Deus em tudo, igreja. Você quer a vitória, igreja? Eu quero a vitória, eu quero a vitória. Mas a vitória, igreja, que Deus tem para mim, porque Deus tem grandes coisas para mim e para você, igreja. Mas nós temos que estar, igreja, no centro da vontade de Deus. Não querer que Deus esteja no centro da nossa vontade, igreja. Porque muitas vezes os nossos pés nos levam para lugares que nós não devemos ir, igreja. As nossas mãos nos levam a lugares onde nós não devemos tocar, igreja. O nosso coração enganoso, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Ele leva o homem a desejar, igreja, coisas que ele não deve. Aleluia, Jesus. A igreja está entendendo? Amém, igreja? Obediência, igreja. Nós temos que obedecer. Obedecendo, igreja, a voz de Deus. Obedecendo as ordens de Deus, os estatutos de Deus. Ele nos dá a vitória, igreja, em todas as áreas da nossa vida, igreja. Não tem como, igreja, eu ser vitoriosa na área sentimental, se eu obedeço à vontade de Deus, e Deus não me dá vitória na área econômica, material, igreja. Só que tem muitas pessoas
Muitas pessoas que desejam tanto, tanto na área financeira, que se frustra, igreja, porque não consegue, porque a palavra de Deus diz que Ele vai nos dar o suficiente para que nós possamos, igreja, viver bem. Amém, igreja? Não precisa abrir, amados, a palavra. Em Josué 7, igreja, fala, depois da conquista de Jericó, que nós vimos que foi muito bem sucedida. Por quê? Porque Josué agiu com tremenda obediência em tudo. Eles foram para uma outra cidade, conquistaram uma outra cidade, chamada Ai. Foram lá, olharam a cidade, alguns do exército, voltaram, disseram que lá não tinham tantos, tantos homens valentes, assim, não era tanto em quantidade aquela cidade, que poderiam somente uns 3.000 homens ir lá e combater aquela cidade, que ganhariam certamente, fácil. E eles foram, igreja, mas foram derrotados. Nossa, mas Deus, ele não era com Josué. Deus, ele não estava com Josué, porque Josué, ele foi obediente a Deus. Está escrito na palavra. E eles foram em Jericó, conquistaram Jericó, tremendamente Deus deu a vitória, e em seguida na outra cidade, a qual Deus estava com eles, eles não conseguiram, mas por quê? Deus, ele falou, amados, quando falou para o Josué passar para os seus valentes, que quando entrassem em Jericó, era para destruir tudo, igreja, tudo. Só tirar dali ouro, prata e utensílios de bronze e ferro, que seriam destinados para o tesouro do Senhor. Todo o restante, igreja, era para ser consumido. Tudo. As pessoas, porque eram inimigas de Deus. Todos. Desde o mais velho ao menor. O gado. Tudo, igreja, era para ser consumido. Destruído. Mais um, igreja. Acã, da tribo de Judá, não conseguiu, igreja. Pegou uma túnica babilônica, que ele achou muito bonita. Pegou ouro, pegou alguns ciclos de prata, uma barra de ouro, escondeu e levou, igreja. E Deus roubou a Deus, igreja. Não cumpriu, não obedeceu a Deus. O segredo, igreja, é obediência. Muitas vezes, igreja, nós não conquistamos o que Deus, ele tem para nós, porque nós não obedecemos. Quando chegaram para conquistar Ai, perderam. Josué chorou aos pés do Senhor e perguntou: por quê? Senhor, mas o Senhor não está conosco? O que aconteceu? E Deus falou para ele. E acharam, igreja. O próprio Acã confessou, porque Deus mostrou aonde estava. Maldição, igreja. Muitas vezes o povo de Deus, ele traz para si mesmo maldição. Nossa, pastora, mas é uma palavra pesada. Mas é uma palavra, igreja, que nós precisamos ouvir. Por isso, Deus, ele nos deixou a palavra dele, para que nós nos alimentemos dela. Não é só uma história, não é uma história de ficção, não são palavras, apenas palavras bonitas. São palavras, igreja, que nós temos que guardar em nós. A palavra de Deus diz que ela não muda, igreja.
Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra de Deus, igreja, ela é a mesma. Ontem, hoje e eternamente, igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se Deus, Ele diz que vai te abençoar, igreja. Se Deus diz que Ele tem projetos para a sua vida, propósitos, Ele vai cumprir, igreja. Mas nós precisamos obedecer, igreja. A palavra de Deus diz que é preferível obedecer do que sacrificar, igreja. É preferível obedecer do que sacrificar. Quantos desistem de estar na presença de Deus? Porque diz que parece que está andando no mesmo lugar, não vai para frente. Por quê? Por isso eu falei, igreja, nós temos que olhar para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para o nosso coração. Onde está o meu desejo? Onde está? A palavra de Deus diz que onde está o meu coração? Ali é que está meu tesouro, igreja. Onde está o seu coração, igreja? O nosso coração está em Deus? Está na vontade de Deus? Onde está o nosso coração, igreja? Nós estamos vindo aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a nossa vontade está onde, igreja? Muitos, igreja, muitos jovens vêm para a igreja, vão para a igreja. Não estou falando aqui, igreja, porque eu não conheço a vida das pessoas. Quem conhece é Deus. Conheço muitos daqui, mas muitos também eu conheço de vista. Mas eu não sei o que se passa. Mas eu sei, igreja, e nós sabemos que muitas igrejas, muitos jovens vão na igreja, faz parte ali do louvor, faz parte de ministérios, sai da igreja e vai para a balada. Sai da igreja e vai para a bebedeira, sai da igreja e vai fazer coisas que não agradam a Deus. Desobediência, igreja. Onde está o nosso coração, igreja? Onde está a nossa obediência? Se nós queremos a vitória, igreja, este é o segredo: obedecer, igreja. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que o pastor Elber já viesse aqui à frente, amém? Eu gostaria que a igreja também ficasse em pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, todo louvor e toda glória a ti, Senhor. Oh, Pai querido, ensina, Senhor, a tua igreja, ó Pai, a ser obediente, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca, Senhor, a tua mão, Pai querido. Oh, Senhor, muda, Senhor, os pensamentos, sentimentos, ó Pai, atos, palavras, Senhor. Oh, Pai querido, santifica, Pai querido, santifica-nos, Pai, porque nós precisamos, Pai querido, oh, Senhor, de santificação, ó Pai, para estarmos, Senhor, na tua presença, Pai. Sermos fiéis a ti, Senhor, porque o Senhor é fiel, ó Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, Senhor, a cada um aqui, ó Pai. Faz a sua vontade, Senhor. Oh, Pai querido, que barra, Pai querido, os teus projetos, Pai querido, são nós mesmos, Pai. Nós mesmos que barramos os teus projetos, ó Pai. Oh, Senhor, pela nossa ignorância, ó Pai. Oh, Senhor, pela nossa vontade do que não é certo, que não é correto, ó Pai. Oh, Senhor, atua, Pai querido, no seio da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, vem edificar, Senhor. Tira, Pai querido, tira, Senhor, de nossas vidas, Pai querido, o que não é do teu agrado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua em pé, igreja. Amém. O pastor quer chamar.